assim como tudo que existe em álgebra linear é confuso e difícil de entender porque geralmente é mal explicado, né? Por que que pra gente fazer a regra de Laplace a gente precisa, pô, cofator, esse negócio de menor sei lá o que lá? Por que que é tão confuso e por que que tem duas fórmulas? Primeiro é porque justamente isso daqui não é uma fórmula. A regra de Laplace ela não é uma fórmula, a regra de Laplace é um algoritmo. O que que significa? Significa que isso daqui é uma tentativa de simplificar, cara, uma receita de bolo. Então, não basta tu simplesmente saber calcular o cofator e saber achar o que tu tem que achar, sendo que tu não sabe como que são os passos que tu tem que seguir. Então, quando o Pierre Laplace lá, ele tava usando, provavelmente calculando determinante de sistema linear, né? Ele provavelmente queria achar uma forma mais rápida e mais fácil de tu calcular uma determinante de uma matriz 4x3, por exemplo. 4x3 não, 4x4, né? E justamente ele usou esse algoritmo aqui, que é indecifrável desse jeito, né? Mas depois que eu mostrar o passo a passo que ele chegou para transformar nisso daqui, tu vai ver que é bem fácil. Então, primeiramente, aqui a gente tem uma matriz 3x3, tá? Não é uma 4x4 porque ia demorar muito tempo, mas dá pra gente pegar a mesma lógica. Ele queria provar que se pegasse uma matriz maior que uma matriz 3x3 e quebrasse ela em partes, ele ia conseguir chegar no mesmo determinante. Isso daí era muito importante na época porque, como não tinha calculadora, né, eles usavam a regra de Cramer para calcular sistema linear. Era a forma mais rápida, a forma mais eficiente que eles tinham, né? E justamente o que o Laplace queria fazer era quebrar uma matriz grande num monte de matriz menor. E ele chegou nisso daí justamente com a teoria do cofator, cara. O que seria o cofator? O cofator seria um número mínimo que alteraria o resultado de um sistema linear. O que é confuso também, né? Mas vamos simplificar aqui bastante. Primeiro, tanto aqui na fórmula quanto para o Laplace, a gente consegue determinar que esse 1 aqui ele vai variar, né? O sinal dele vai variar. Quando for par, ele vai ser um número positivo, né? E quando for ímpar, vai ser um número negativo. E aqui vai ser a mesma coisa. Então, e a gente sabe que uma matriz sempre vai seguir essa regra de A1, A12, A13, A21, A22, A23. Então aqui não vai ser diferente. A gente simplesmente vai alterar o valor de 1 de acordo com a localidade do nosso termo dentro dessa matriz. Então, a gente consegue simplificar qualquer matriz como A1. Então, se a gente for fazer aqui I mais J, 1 mais 1 dá 2, um número par. Então a gente começaria com uma matriz positiva, né? Porque ela seria uma matriz, um número que ocupa uma posição par dentro da nossa matriz aqui. Consequentemente, após a soma de dois ímpares, o resultado vai ser um par. A soma de um par com um ímpar vai ser um número ímpar, né? Então aqui vai ser menos, aqui vai ser mais, aqui vai ser menos e assim por diante, né? Aqui também, aqui vai ser menos, aqui vai ser mais, aqui seria menos, aqui mais. Então a gente já consegue simplificar que uma boa parte do teorema da regra do Laplace só simplesmente nisso daqui, porque agora a gente não precisa de um cofator mais. Deixa eu só terminar, deixar bonitinho aqui. Que a gente. Aí. Então, só aqui já deixou de existir boa parte da regra do Laplace aqui. Da suposta regra do Laplace, né? Porque provavelmente o Laplace morreu e não fazia nem ideia que alguém ia pegar a ideia dele e reduzir a isso, né? Mas enfim. Aqui a gente já reduziu uma boa parte. Então, depois que a gente faz isso, a gente tem que quebrar essa matriz aqui numa matriz menor, né? Como o Laplace queria fazer. E como que a gente faz isso? A gente pegaria o nosso termo da nossa primeira posição, ou da posição que você quiser, né? Separaria a fila dele, toda a fileira dele, e calcularia o seu respectivo menor complementar, né? Ou seja, a sua matriz menor que juntas formariam a determinante inteira que ele estava procurando. Como o nosso primeiro termo aqui, o termo que está na primeira posição, ele vai variar
com o sinal positivo, então ele vai ocupar um sinal positivo também. Então a gente vai pegar esse termozinho aqui, o termo que está na oposição A1, e vai repetir ele normal aqui, A1. E a gente vai multiplicar ele pela determinante da matriz que sobra quando a gente exclui totalmente ele. Ou seja, a matriz que sobra quando a gente tira a fileira e quando a gente tira a coluna dele. Então vai ficar A1 vezes a determinante dessa matriz toda aí que vai sobrar. Que no caso é uma matriz... Oh, merda. Que no caso é a matriz A22, A23, A32 e A33. Certo, já foi aqui uma parte do exercício. Agora vamos para outra. Agora a gente vai excluir o nosso A12 e a gente vai repetir o mesmo processo. A gente vai tirar tanto a linha quanto a coluna que ele pertence, só que dessa vez o cofator dele é um número, é ele com o sinal trocado, com o sinal negativo. Então a gente simplesmente vai pegar o nosso, a gente vai subtrair do nosso A12, A12 e repetir o mesmo processo, multiplicar ele pela determinante do que sobra. E nesse caso aqui vai ser A21, A31, A31, A21 e A31. E A23, A33. E vai repetindo esse padrão aqui. Nosso próximo vai ser um número positivo, nosso A13 vai ser um número positivo, vezes a determinante aqui do que sobra quando a gente exclui ele por completo. Ou seja, o A21, o A22, o A31 e o A32. A3, 2, né? A23 e A33. Aí, pronto. Isso daqui é tudo que tu precisava para usar a regra do Laplace. É bem fácil e bem simples. E a gente quebrou a matriz de 3x3 por 3 matrizes 2x2. E uma matriz 2x2 chega a ser engraçada de tão fácil de resolver, né?